Fala pessoal, tudo bem com todas e todos? Eu tô com vergonha de fazer esse vídeo, tenho que pedir desculpa antes, trouxe até a Manu para me ajudar, né Manu? Acontece que a gente começou a gravar as resenhas da comunicação não violenta, né, do livro. Eu fui até o capítulo 11 e nos dois últimos, né, enrolei e não entreguei mais vídeo, gravei outros vídeos, fiquei um tempo sem gravar. Mas finalmente estou de volta para a gente fazer o capítulo 12 e muito em breve, não vou enrolar de novo, vou entregar o 13, que é o último. Beleza? Esse período que eu fiquei sem fazer foi uma descoberta também, pude identificar vários pensamentos alienantes, coisas do tipo, ninguém deve ligar para isso, ou nem tá tão bom, nem é tão relevante assim. E o legal é que nesse período muita gente foi conhecendo essa resenha, foi entrando em contato comigo, perguntando quando que ia sair mais, tirando dúvida. Então eu percebi que mesmo que não seja para uma multidão de pessoas, né, é algo que tem valor, que tem ajudado aí um pessoal. Fico muito feliz com isso. E bora lá! Não esqueça de assinar o canal, aquelas coisas todas do YouTube, sininho, e de também mandar sua dúvida para Manu, que eu e ela vamos responder qualquer coisa a respeito de comunicação não violenta, que é o nosso programa novo no canal também. Beleza? Bom, então vamos lá. O capítulo 12 se chama Libertando-nos e Aconselhando os Outros. A primeira parte, que é o de libertar, ele fala dos nossos condicionamentos, que são muitos. É que nós, ao longo da vida, aprendemos várias, inúmeras coisas que nos limitam enquanto ser humano. E esse limite é desejado, né, para que a gente se encaixe, que a gente se padronize. Como a gente falou, né, essa alienação, ela serve a reis, a doutrinas, enfim, a corporações, vestir as camisas, vestir as máscaras, isso é massa de manobra mesmo, né? E o que o Marshall fala é que esses limites, eles vêm de pais que são bem intencionados, de professores, de outras pessoas, e eles fazem parte da nossa cultura, eles estão enraizados em nós, e é difícil da gente sequer ter consciência que eles existem. Eu citei esse exemplo no outro vídeo, mas ele aparece nesse capítulo, que é do rapaz que toda vez que comia a comida muito temperada da mãe dele passava mal. E ele achava que passar mal era uma consequência natural do ato de comer. Ou seja, eu como e tenho um pouco de dor de barriga, faz parte. E só quando ele fez 18 anos, que ele foi para o exército, que ele comeu uma comida diferente da mãe dele, que ele percebeu que era possível comer sem passar mal. É bem ilustrativo esse exemplo a respeito dos nossos condicionamentos, né? O Marshall diz que é preciso muita energia para a gente reconhecer mesmo e ganhar consciência, todo um aprendizado destrutivo que a gente tem, limitante, e transformar isso em atitudes e pensamentos positivos que servem à nossa vida. É uma competência diferenciada mesmo, sabe? Assim, a gente entrar em contato com as nossas necessidades. É necessário muita empatia e muita conexão com nós mesmos, que são coisas muito difíceis, né, de conseguir. As massas, ele diz, foram desencorajadas a olhar para dentro, a falar de necessidades. A gente foi educado para ser dócil e subserviente à autoridade. E essa parte me lembra muito do Temer quando assumiu o poder, que ele tinha um slogan assim: não reclame, trabalhe. Ou seja, ignore tudo que você está vivendo, sentindo, precisando e apenas trabalhe. Mas claro, esse é um slogan muito explícito e isso está em volta de nós o tempo todo, né? De maneiras mais sutis. Na nossa cultura, quando as pessoas expressam necessidades, é comum que elas sejam rotuladas como pessoas egoístas, por exemplo. Quando a gente fala de alguém necessitado, né? A palavra necessidade também carrega esse viés de alguém que falta algo básico que não deveria estar faltando, enfim. E exercitar a comunicação não violenta pode nos ajudar a ficar presente para esses condicionamentos também. Você consegue perceber a grandeza disso que a gente está falando aqui? Isso é ao mesmo tempo de uma simplicidade e de uma profundidade absurdas, assim. Que é relativamente simples da gente entender aqui qual que é essa lógica que a gente está inserido, né? E o que a gente precisa fazer para se libertar dela, mas também é um exercício que, né, que pede que a gente vá lá no fundo mesmo, no âmago, encare coisas difíceis. Aqui ele dá um exemplo que eu gosto muito sobre conflitos internos. Então tinha uma mulher que estava sofrendo uma depressão profunda, ela estava estudando CNV, e o surto depressivo dela vinha de um diálogo interno profundamente violento, cheio de julgamentos, cheio de
pensamentos deveria, de tem o que, essas coisas que a gente já estudou. Ela foi estimulada a colocar esse diálogo interno que ela tinha no papel. E aí ela identificou duas vozes principais. A voz 1, que era profissional, eu vou ler aqui. Eu deveria fazer algo mais por minha vida. Estou desperdiçando minha educação e os meus talentos. E a voz 2, a mãe responsável. Você não está sendo realista. Você é mãe de 2 filhos e não consegue nem dar conta dessa responsabilidade. Então, como pode dar conta de qualquer outra coisa? Ela estava claramente num conflito ali, né? Entre a profissional e a mãe. Eu acho legal porque muita gente se identifica com isso, sabe? Muitas vezes, duas áreas da nossa vida se conflitam e a gente acaba entrando num loop mesmo que pode evoluir até para depressão. Ela queria voltar a trabalhar, né? Exercer o que ela sabia, enfim, colocar em prática seus conhecimentos. Ao mesmo tempo, ela queria cuidar do filho. E aí ela foi estimulada a traduzir essas duas vozes na linguagem de girafa, que é quando isso acontece, eu me sinto tal coisa porque eu preciso de tal coisa. Portanto, eu gostaria de, o pedido. Mais tarde, ela substituiu as vozes dessa forma. Quando passo tanto tempo em casa com meus filhos sem exercer minha profissão, sinto-me deprimida e desestimulada, porque preciso de realização que outrora tive em meu trabalho. Portanto, agora eu gostaria de encontrar um emprego de meio expediente na minha profissão. E da mãe responsável, ela encontrou o seguinte: quando me imagino indo trabalhar, sinto-me amedrontada, porque preciso ter certezas que as crianças estão sendo bem cuidadas. Portanto, agora eu gostaria de planejar um meio de proporcionar cuidados de qualidade para meus filhos enquanto eu trabalho e de encontrar tempo suficiente para ficar com as crianças quando eu não estiver cansada. Olha como que a gente muda essa chavinha de um conflito cheio de violência interno a um lugar de conexão maior de sentimentos, né? Então ela percebeu ali que tinha sentimentos de medo, né? O receio com os filhos. Ao mesmo tempo, ela tinha uma frustração com o trabalho. E ela conseguiu, a partir desses sentimentos e necessidades, pensar em estratégias que levariam em conta o que as duas vozes estavam precisando. Então, a CNV nos proporciona isso, sabe? Quando a gente fica preso numa estratégia, a gente não sai do lugar. Mas quando a gente olha para necessidades, a gente vê que o mundo das estratégias é amplo. Ele vai de acordo com a nossa criatividade mesmo, né? Então, se permitir ser criativo, é isso. Bom, no fim dessa parte ele dá mais exemplos sobre tirar essas amarras, né, do condicionamento e se libertar mesmo através da CNV. Eu não vou ficar aqui relatando os exemplos, mas eu quero muito que a gente converse mais sobre isso, sabe? Porque isso, para mim, é uma das maiores coisas que a CNV pode nos oferecer. Muito além de você ter um diálogo melhor com alguém, ou de você conseguir alguma coisa, enfim. É você conseguir um diálogo interno que te liberte mesmo, sabe? Talvez pra mim seja a maior de todas as coisas que a CNV pode oferecer. E aí tudo bem, na segunda parte do capítulo, o Marshall fala sobre o aconselhar os outros. Aqui ele traz mais pro lado da psicologia, e ele tá falando sobre como substituir diagnósticos através da comunicação não violenta. Aqui ele cita um diálogo entre o Carl Rogers e o Martin Buber. O Buber é um filósofo que falava da relação eu-tu, é um conceito filosófico dele. Ele dizia, quando dois indivíduos se expressassem de maneira vulnerável e autêntica, ali acontecia um crescimento pessoal. E aí eles divergiam no seguinte: o Buber dizia que não era possível que isso fosse feito dentro de um consultório, porque em terapia tem várias coisas que vão impedir essa relação eu-tu autêntica, né? Você tem um horário marcado, você está pagando para a pessoa estar ali com você, enfim. E o Rogers defendia que não, que mesmo com isso tudo ainda era possível, e o Marshall cita isso, dizendo que acreditava ser possível também. E aí ele conta, né, que ele estava muito inclinado no consultório dele, né, nos atendimentos, a parar com essa coisa de diagnóstico, de falar, você tem tal coisa, você tem tal problema. Só que ele tinha um receio a respeito dos colegas dele de profissão, o que iam achar disso, né, dele estar se conectando autenticamente com os pacientes. E o que aconteceu é que os resultados foram tão significantes, sabe, foram tão gratificantes para ele, que logo esse receio desapareceu, assim. E aí, desde então, ele não parou mais e ele recebeu muitos convites, né, de outros psicólogos para falar em palestras, enfim, de pessoas que eram desconfiadas desse método dele. E aí ele começou a mostrar, enfrentou certa resistência, né? A psicologia, ela tem várias vertentes, ela tem várias maneiras de abordar as coisas, de abordar o ser humano, né? E é normal que, às vezes, é
essas coisas se choquem, assim. Eu acredito que no período que ele trouxe isso era mais grave. Eu acho que hoje em dia essa briga por esses viés não é tão mais forte, assim. As pessoas buscam aquilo que faz mais sentido para elas, né? Assim como os pacientes também buscam aqueles métodos que fazem mais sentido ou que os ajudam mais também. E aí é basicamente isso que a gente tem no capítulo. Tem um textinho dele que ele conta de uma paciente que era traumatizada e não falava nada, e ele ficou 4 sessões com ela, se expressando de maneira vulnerável e oferecendo empatia, e o resultado foi assim, é emocionante esse texto, eu nem vou falar mais, vou colocar esse texto no blog e o link aqui no vídeo para você ver esse caso também, é emocionante assim, é de encher os olhos mesmo. Beleza? Então é isso o vídeo de hoje, semana que vem eu volto. Compre camiseta do Espaço, apoie nosso projeto, vamos que vamos fazer crescer essa força aí, vamos libertar muitas pessoas dos seus condicionamentos e a partir disso a gente nos livrar de governos autoritários que acham que pode fazer a gente de bobo, não é verdade? Muito obrigado por ter chegado até aqui e um grande abraço.